Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 13 e 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, Jesus, no seu anúncio da boa nova do reino, havia pessoas que acreditavam em seus ensinamentos e outros, que não acolhiam seus ensinamentos. Alguns que viam Jesus como Messias e outros que não o via como o Messias, o esperado, o enviado de Deus. E alguns, aqueles que não viam Jesus como o Messias, eles tentavam de uma forma ou de outra armar alguma cilada para que Jesus ficasse em uma situação complicada. Então alguém perguntou a Jesus: é lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus falasse que era lícito, muitos iriam criticar Jesus, porque os romanos cobravam a taxa a mais daquilo que era estabelecido. Então era complicado estar na mão de Roma. Por outro lado, se falasse assim: não pague imposto a César, aí Jesus iria arrumar confusão com César. Então, o que o Senhor disse? Dá, pois, a César o que é de César, ou seja, tem que pagar para ele, paga, e dá a Deus o que é de Deus. Pronto. Não tire Deus da sua vida. Cumpra com aquilo que cabe a fazer na questão aí como cidadão, mas não deixe de praticar também as coisas de Deus. Como hoje, por exemplo, filhos? Nós não temos impostos a serem pagos? Temos que pagar os impostos, mas nós não podemos, de forma alguma, deixar as coisas de Deus em segundo plano, ou abandonar as coisas de Deus. Não. As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar na nossa vida. A igreja tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que nós devemos, em nossa caminhada de fé, sempre fazer uma análise e ver, meditar e refletir. Deus está em primeiro lugar na minha vida ou não? Dá, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu tenho tempo para Deus todos os dias? Eu tenho buscado ter uma boa vida de oração? Eu tenho conhecimento da palavra de Deus? Dá César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Filho e filha, não deixe as coisas de Deus em segundo plano. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.